Texto de 1 João 4, de 7 a 15, é o que nós estaremos meditando hoje. A primeira parte desse bloco que fala Deus é amor, que estaremos completando daqui a 15 dias. Diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Até aqui, o Senhor possa aplicar a sua palavra no nosso coração. Os irmãos podem se assentar. Não feche a Escritura Sagrada, acompanhe conosco esses versículos da palavra do Senhor. João, nas últimas vezes que nós meditamos acerca da palavra de Deus, na primeira carta, no capítulo 4, de 1 a 6, incentivou seus leitores a examinar a palavra de Deus e a examinar também os espíritos e discernir se esses espíritos procedem de Deus ou não procedem de Deus. Os que não são de Deus, nós vimos, eles não nos ouvem, porque eles são do mundo e ouvem o que o mundo tem a lhes dizer. Mas eles também não reconhecem Deus, não só não ouvem, mas também não reconhecem Deus, porque nós somos movidos pelo amor de Deus, nós somos movidos pela palavra de Deus. Nós reconhecemos quem também é movido pelo seu amor e pela sua palavra. E nós percebemos que no mundo não é isso que acontece. E outra característica distintiva dos filhos de Deus é justamente essa: o amor. Deus é amor. E muita gente fala que Deus é amor. Mas que amor é esse amor de Deus? Nós vamos ver aqui a manifestação do amor, nos versículos 7 a 9. Quando nós temos: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Amar uns aos outros, além de ser um mandamento deixado por Deus, para que nós seguíssemos a nossa vida dessa maneira, é algo que é necessário aos seus filhos, porque procede dele. É algo que nós precisamos ter, esse amor uns pelos outros, porque isso vem de Deus. Então, como é que nós vamos entender que somos filhos de Deus? Quando nós percebemos que amamos uns aos outros. Quando é que as pessoas do mundo perceberão que nós somos filhos de Deus? Quando eles virem que nós amamos uns aos outros. A marca do amor de Deus em nós e a atitude de amarmos uns aos outros é que mostrará a nós mesmos e a outras pessoas: de fato, nós somos nascidos de Deus. Mas eu frequento igreja há mais de 30 anos, isso não é suficiente? Não.
Não é suficiente quando você parte do princípio de que a marca do crente deve ser amar uns aos outros. E eu posso ter passado mais de 30 anos da minha vida frequentando igreja evangélica sem amar nem a mim mesmo, quanto mais aos outros. Eu posso ter passado muito tempo da minha vida sem estar em comunhão com os irmãos, e só há comunhão quando há amor uns pelos outros. E quem promove isso? Deus. É por isso que estamos falando do amor de Deus em nós. Não é o amor que brota do meu coração e eu digo, eu amo meu irmão, mas quando ele está em dificuldades eu digo, meu irmão, passa depois, eu não posso fazer nada, procura outra pessoa. Quando meu irmão está chorando, uma perda muito dolorida, eu digo, meu irmão, não posso fazer nada, meus sentimentos, Deus lhe abençoe. Esse é o amor que brota do meu coração, que dependendo do meu humor, eu não posso falar nada para o meu irmão, que dependendo de como eu esteja intimamente, eu não tenho nada para dizer para ele. Eu não tenho como consolá-lo, eu não tenho como fazer alguma coisa que traga de novo alegria para o coração dele. Mas quando o amor de Deus é que me motiva, é que me move de fato a amar os meus irmãos, é no momento em que ele precisa que eu mais vou estar lá. É no momento que ele está chorando que eu vou estar ali chorando com os que choram, para que no momento em que eles se alegrarem, eu possa me alegrar com os que se alegram. É pelo amor que se sabe que alguém conhece a Deus. Eu digo, eu conheço a Deus. Eu já li a Bíblia umas 10 vezes seguidas. Todo ano eu leio umas 2 ou 3. Eu conheço a Deus. Eu já fui para vários congressos de teologia. Eu já li várias teologias sistemáticas. Eu já li tanto livro devocional que fala Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eu já li tanta coisa. Eu conheço a Deus. Eu fiz 2 seminários. Eu conheço a Deus. Você não conhece a Deus até o momento em que você conhece o amor de Deus em você. Você não conhece a Deus até o momento que esse amor faz com que você ame o seu próximo como a você mesmo. E esse Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, até esse momento você não pode dizer eu conheço a Deus. Quem conhece a Deus é quem o ama e quem ama o seu irmão. É pelo amor que nós vemos quem conhece a Deus no sentido mais íntimo dessa expressão. Eu posso dizer, eu conheço cada um de vocês, mas eu não estou na casa de vocês todos os dias, vendo o que vocês passam. Então eu não conheço profundamente. Eu posso dizer, eu conheço cada um de vocês, mas o que está no seu coração só Deus sabe. Deus conhece cada um de nós. E nós precisamos conhecer a Deus de um sentido mais íntimo, mais profundo. Conhecer, conviver, estar junto, viver para Ele. Não somente por ter visto, eu vi Deus, mas ter uma relação estabelecida com Ele. Infelizmente, na nossa época, nós temos visto muitas manifestações que passam longe de ser amorosas. Cada dia mais a gente pergunta, onde está o amor? Você vê uma pessoa embriagada no meio da rua, em vez de você ajudar, você faz pior. Você vê uma pessoa que já caiu, que já se machucou, que já está toda acabada, toda ferida. E de vez em quando você escuta relatos de pessoas dizendo, olha, mataram a pauladas um bêbado em determinada rua. Queimaram um mendigo num ponto de ônibus. Que amor é esse? Que não está no coração do mundo. O amor verdadeiro está no coração dos filhos de Deus. Mas se a gente não manifestar esse amor ao mundo, coisas piores acontecerão. Muito piores. E vai chegar um dia que vai bater na nossa porta. Porque a gente não tem vivido no amor e em amor. Perceba que amor nas Escrituras é muito mais do que você sentir-se bem ao lado de alguém. O amor das Escrituras é um amor sacrificial, mas não só o de Cristo por nós, mas também o nosso pelos nossos irmãos.
E a gente tem visto cada coisa absurda. Cada vez mais as pessoas se entregam a sentimentos ruins na nossa sociedade. Você, voluntária ou involuntariamente, machuca alguém com suas palavras. Você fala sem pensar, aquela pessoa fica triste com você. A pessoa não percebe que de fato fez aquilo no seu coração. E você, ao invés de dizer, meu irmão, você me machucou, vamos conversar? Meu irmão, eu estou triste com você, vamos conversar? Você alimenta dois sentimentos dos piores que existem: ódio e rancor. Dois irmãos gêmeos. E aí nós lemos hoje, no começo desse culto, ouvistes o que foi dito, que vocês irão amar os que vos amam, mas odiar os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, vocês devem amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Esse é um amor que nós devemos viver. É um amor que diz, não interessa a sua opinião sobre mim, eu tenho que lhe amar. E não é por obrigação, é porque o Deus que me salvou me amou primeiro. E eu posso amar hoje. Mas cada vez mais as pessoas se entregam a sentimentos que machucam, que ferem. E elas não se importam com os nossos sentimentos. O mandamento que nos foi dado foi: amem uns aos outros. Ele começou mais uma vez esse texto dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então, quando a gente vê essa sociedade marcada pelo ódio, marcada pelos problemas, marcada pela violência, a gente vê que essa sociedade não tem o amor de Deus. Ela não procede de Deus. E como é que essa sociedade muda? Um belo dia vai descer um anjo do céu e vai dizer: sejam diferentes? Não. Essa sociedade muda quando o nosso amor é evidenciado em todas as circunstâncias. Quando o amor de Deus que está em nós corrige os nossos passos e nos faz viver em santidade, e as pessoas veem a diferença que há em nós. Dessa forma nós entendemos: quem não ama não procede de Deus, nem o conhece, porque Deus é amor. Mas veja que tipo de amor a gente está falando. Não é o amor porque você me deu alguma coisa e eu agora lhe amo. Não é o amor porque você é muito bonito, então eu lhe amo. Não é o amor porque você me visita todos os dias, então eu lhe amo. Porque você não me deixa só. É um amor que diz: você pode não fazer nada por mim, Deus já fez tudo. Então eu vou fazer o meu tudo, eu vou amar você. O amor de Deus é um amor que cuida, é um amor que ensina, é um amor que corrige, é um amor que consola. E esse amor teve a sua maior demonstração em nós, pelo fato de ter Cristo, o Filho unigênito de Deus, ter sido enviado ao mundo para que morresse em favor e em substituição aos eleitos de Deus. Quem era a gente? Mortos em delitos e pecados. Quem era a gente? Miseráveis pecadores. Quem era a gente? Não tinha nada. Mas aí vem Cristo, o Filho unigênito de Deus, e morre em favor desses que não tinham nada, nem mesmo a vida. Vem Cristo, o Filho unigênito de Deus, e morre em substituição desses que foram escolhidos antes da fundação do mundo pelo próprio Deus. Quando a gente olha para aquela cruz, deve se enxergar lá. Era o nosso lugar. Mas quando a gente olha para a cruz, pela graça e misericórdia do Pai, nós vemos Cristo. E Cristo ali representa a nossa redenção e remissão dos pecados. Mas por que que Cristo vem? Por que que Ele demonstra todo esse amor? Para que nós vivêssemos por meio dele, diz o versículo 9. Ele envia o seu Filho para que nós vivêssemos por meio dele.
pela orientação dele, ouvindo a voz dele. O Senhor é o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo deu a vida por nós. E ele diz: elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, se você é ovelha de Cristo, se você é nascido de Deus, se você tem o amor dele dentro de si, ouça a voz de Deus. Siga a orientação que vem através da voz de Deus para todas as questões da sua vida, não somente para uma. Não deixe a corda apertar para você dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, me ajuda. Não deixe a coisa chegar no ponto final, no ponto máximo, para você dizer: Senhor, me socorre, porque eu não sei mais o que fazer. Às vezes a gente escuta, trabalhando em escola, pais que chegam para a gente e dizem assim: professor, não sei o que fazer mais com esse menino. Eu não sei mais o que fazer com essa menina. Tanto que eu já dei orientações, tanto que eu já dei conselhos, mas só quer andar com quem não presta. Você tem a palavra de Deus, tanto que ela lhe aconselha, tanto que ela lhe avisa a não andar com quem não deve. Mas de vez em quando a gente não escuta a voz de Deus. Escute a voz daquele que demonstrou o maior amor desse mundo. Não há amor maior que esse, o de entregar a sua vida pelos outros, principalmente quando não havia e nem há merecimento ou mérito da nossa parte. É muito amor. E vendo a manifestação desse amor, agora a gente pode enxergar no que consiste esse amor. Esse amor que nós temos visto, diz o versículo número 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja o que ele está dizendo. Esse amor é o amor que apaga os pecados, é o amor que cobre a multidão de pecados. Nisto consiste o amor, não em que nós fomos atrás de Deus dizendo: Senhor, eu te amo, me perdoa, mas o contrário. A gente queria continuar pecando e Ele diz: eu vou até você, porque eu te amo, porque eu quero você fazendo a minha vontade, eu quero você eternamente comigo, mas não dá para ser do jeito que você está. Eu quero que você venha, eu tenho um plano na sua vida, eu quero transformar o seu ser, transformar a sua mente, fazer você diferente do que você está hoje, para que aí sim você possa desfrutar desse amor. E vários outros textos fora 1 João vão nos mostrar que de fato pouco ou nada tem a ver conosco, com a nossa atitude em relação a Deus, mas o amor se define pela atitude de Deus em relação a nós. Olha o que aqui diz Efésios 2, de 1 a 6. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Não tem ninguém melhor do que ninguém, todo mundo está na mesma situação. Todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, todos na mesma. Mas Deus, ainda bem que o texto tem um mas Deus, sendo rico em misericórdia, mas aí vem o ponto principal: por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi graça, foi misericórdia, mas também foi o maior amor do mundo.
Ele diz: pela graça sois salvos, e nós sabemos que essa graça é imensa. Ele diz: Deus sendo rico em misericórdia, e nós sabemos que essa misericórdia se renova a cada amanhecer nas nossas vidas, e as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Mas ele também diz: por causa do grande amor com que nos amou. Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, por causa do grande amor com que nos amou. Nós temos vida eterna por causa do grande amor com que nos amou. As pessoas que estão por aí perdidas têm uma solução ainda para a sua vida. Tem uma solução para os caminhos tortos que têm andado por causa do grande amor com que Ele nos ama. Se esse amor nos foi dedicado, se nós fomos alvos de tão grande graça e misericórdia, qual a nossa resposta em relação a isso? Viver de todo jeito? Se Deus já me amou, já me deu a vida eterna, então agora eu vou viver do jeito que eu quiser. Se Deus já me amou, Deus já me deu tudo que eu precisava, já perdoou os meus pecados, agora eu posso fazer novos pecados. Se Deus já me amou, eu estou tranquilo aqui na minha posição de santo, de salvo, nunca mais eu vou ser confundido, então eu posso fazer o que eu quiser. Viver segundo a minha própria cabeça é justamente o contrário. Se Deus lhe deu tão grande amor, cabe a você unicamente amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E por que isso? Porque isso glorifica a Deus. Efésios tem um texto muito bom, que fala sobre pais e filhos. E esse texto se repete em várias outras partes da Bíblia. Quando você tem filhos, honrai pai e mãe. E o primeiro texto que eu vejo na Bíblia que fala sobre honrar pai e mãe diz: honrem pai e mãe, porque isto é justo. E depois ele continua dizendo: para que se prolonguem os teus dias sobre a terra e te vá bem em todas as coisas. Quando a gente olha para cá, diz: por que amar a Deus? Porque isso é justo. É justo porque Ele nos amou primeiro. Então você só pode amar quem te ama. E esse que você ama porque te ama, diz assim: ame. Mas não ame só porque a outra pessoa te ama, não. Ame também os seus inimigos. Ame aquele que lhe ama, mas também ame o que persegue você. Ame a todos, porque o amor me dá glória. Porque o amor faz com que as pessoas reconheçam, e você mesmo reconheça, que você é meu filho. Ninguém jamais viu a Deus. Interessante aparecer esse texto, essa expressão, ninguém jamais viu a Deus. Ela aparece também em João 1,18. Em João 1,18 a gente vai perceber que ninguém viu a Deus porque o viu em Cristo. Todo aquele que viu o Filho, viu o Pai. Então Deus é revelado na face de Cristo. Fazer o que Ele ordena, independente de o vermos, é a coisa certa a se fazer. Mas eu não vejo Deus. O que Ele quer de mim? Eu vejo através de Cristo. E eu vejo Cristo através dessa palavra. E essa palavra me diz o que é certo a se fazer. E o certo a se fazer é amar uns aos outros. O texto diz, no versículo 12, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Interessante que quando a gente pegava hoje esse boletim informativo, na leitura bíblica, Mateus 5, 43 a 48, como é que termina o versículo 48? Olha que coisa interessante. Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele está falando de amar uns aos outros. E aqui João, mais uma vez, nos traz
O amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Nós não somos perfeitos, mas isso não é desculpa, porque Ele aperfeiçoa cada um de nós todos os dias. Se coloque nas mãos do Senhor e Ele o aperfeiçoará. É isso que a gente vê. Muita gente diz assim: eu não posso amar fulano, eu não sou perfeito. Eu errei, eu não sou perfeito. Eu machuquei alguém, mas eu não sou perfeito. Eu sou pecador porque eu não sou perfeito. Eu deixo de fazer a obra de Deus porque eu não sou perfeito. Não ser perfeito não é desculpa. A sua imperfeição é matéria-prima para o agir de Deus. O amor de Deus permanece em nós e é em nós aperfeiçoado quando amamos uns aos outros. E nisso nós reconheceremos que permanecemos em Deus. O amor se manifesta em nós. Ele consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é por esse amor que nós reconhecemos que estamos e permanecemos nele. Veja o que aqui diz o versículo 13 até o 15. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Há 2 semanas, nós terminávamos o sermão dizendo: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. A conclusão a que chegávamos é: que marca que nós temos que determina que nós somos de fato filhos de Deus? O Espírito Santo em nós. Ele nos deu o Espírito Santo, mas o texto que nós estamos lendo hoje diz: ele nos deu do seu Espírito. Você é pecador, eu sou pecador. E o homem, quando se torna pecador, em Adão, ele tem manchada a imagem de Deus nele. A sua parte espiritual está totalmente prejudicada. E ele não tem como se ligar a Deus. Ele só tem como fazer isso a partir de Cristo. Então Cristo vem, morre em nosso lugar e faz a ligação, a mediação entre Deus e os homens. E nesse momento, regenerados pelo Espírito Santo, nós conseguimos, de fato, ter um pouco mais do seu Espírito, do seu caráter, da sua imagem e semelhança. Nós somos sim imagem e semelhança de Deus. E como viver como imagem e semelhança de Deus? Em amor, em santidade, fazendo a sua vontade. Nós recebemos, além da presença, a capacitação do seu Espírito para viver. Sozinho a gente não consegue, mas Ele nos dá do seu Espírito para que a gente consiga fazer isso. E Ele diz: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo mundo sabe aqui que nem todas as pessoas do universo serão salvas. Mas quando ele diz Salvador do mundo, ele está dizendo Salvador do mundo escolhido por Deus, entregue ao Filho, como diz João, a partir do versículo 37 do capítulo 6. Todo aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Como João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos visto e testemunhado, ou seja, proclamado, pregado, que nessa palavra não há outra forma de receber salvação e de entender a salvação das nossas almas. O Pai enviou a Cristo para ser Salvador de todo aquele que crê, a fim de que esse que crê não pereça mais eternamente, mas viva eternamente com o Pai.
E esse maravilhoso dom da vida é reservado a todo aquele que é atraído pela palavra verdadeira, que se arrepende dos seus pecados, que é regenerado no seu interior pelo Espírito que Ele nos deu, e que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 15: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Romanos 10, 8 a 13, olha o que Paulo diz aos irmãos de Roma. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo repete as palavras do profeta Joel: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui termina o versículo 13 de Romanos 10, mas o 14 diz, mas como invocarão naquele que não creram? E como crerão se não há quem pregue? Então esse amor só pode me fazer uma coisa: pregar. O meu amor para com o meu próximo se manifesta também na minha pregação. Se eu não prego, eu não posso dizer que eu amo a Deus. Se eu não testemunho, se eu não vivo de maneira diferente, que mostre ao meu irmão o caminho a ser seguido, eu não estou de fato amando e conhecendo a Deus. Mas esse que assim proceder, confessando com a sua boca ao Senhor Jesus, e no coração crendo que Ele ressuscitou dentre os mortos, não somente será salvo, mas também terá a percepção de que Deus permanece nele e ele em Deus. Deus é amor. E muitas pessoas dizem, eu quero servir a Deus porque Deus é amor. Muita gente diz, é muito bom estar na igreja, cantar, escutar coisas bonitas, escutar coisas que trazem ânimo. Deus é amor. Algumas pessoas dizem, só quem pode me julgar é Deus, e Deus é amor. Coisa boa. Não serei julgado então, porque o amor não julga. E a gente percebe que esse amor é totalmente diferente do amor que a Escritura fala. O amor que encobre o erro é diferente do amor que cobre a multidão de pecados. Não é encobrir, é cobrir, apagar, perdoar, redimir. É isso que Ele faz com a gente. Cristo não passou uma borracha nos nossos pecados, para que depois a gente escrevesse novamente a história de novos pecados. Ele simplesmente rasgou a página de pecados da nossa vida. E com o seu sangue, Ele não somente molhou essa página, mas Ele desfez essa página. Ele rasgou o escrito de dívida que existia a nosso respeito. Se esse é o amor que nós entendemos pelas Escrituras, vivamos esse amor. Pensemos a respeito desse amor. Sejamos diferentes por causa desse grande amor com que Ele nos amou. Amar é algo muito importante na nossa vida e sublime. Se sentir amado é a coisa melhor do mundo. Talvez uma das grandes decepções do coração humano seja amar sem ser amado, sem ser correspondido. Mas quando a palavra diz que se nós amarmos uns aos outros, o amor de Deus permanece em nós e nós nele, nós entendemos que estamos apenas correspondendo ao maior e mais importante amor que pode ser demonstrado na nossa vida. Retribuir esse amor não deve ser coisa pesada,
deve ser o prazer do nosso coração. Então, estar na casa daquele que nos ama também não deve ser pesado a nossa vida, mas deve ser o prazer da nossa alma. Deus é amor. Isso implica em muitas coisas. Hoje a gente viu uma parte delas. Daqui a 15 dias a gente vai ver um pouco mais. Vai perceber. Deus é amor. Para nós tem um sentido de salvação. Mas Deus é amor. Lá fora tem um sentido de condenação. A mesma palavra que amoleceu o meu e o seu coração, que nos salva através da graça do Senhor, é a mesma palavra que faz endurecer corações de ímpios que nunca verão a Deus. Mas Deus é amor. E Deus é amor completo e incondicional na vida daqueles que confessam com a sua boca e com o coração creem que de fato Ele morreu em nosso lugar. Cristo é a materialização do amor. Deus é a essência desse amor. Se Deus é amor, volto ao versículo 7, amemo-nos uns aos outros. Isso procede de Deus. Deus nos abençoe e traga de volta esse amor aos nossos corações, às nossas igrejas, à nossa vida como um todo.